Cheguei para resolver essa questão lá do Enem 2023, uma questãozinha chata, muito complicadinha, que pegou algumas pessoas. Vamos lá. Nós temos aqui um texto do Olavo Bilac, que foi disponível em escritas.org. Vamos ler. A escravidão. Esses meninos que aí andam jogando peteca não viram nunca um escravo. Quando crescerem, saberão que já houve no Brasil uma raça triste, voltada à escravidão e ao desespero. E verão nos museus a coleção hedionda dos troncos, dos viramundos e dos bacalhaus. E terão notícias dos trágicos horrores de uma época maldita. Filhos arrancados ao seio das mães, virgens violadas em pranto, homens assados lentamente em fornos de cal. Mulheres nuas, recebendo na sua mísera nudez, desvalido o duplo traje das chicotadas e dos olhares do feitor bestial. Mas a sua indignação nunca poderá ser tão grande como a daqueles que nasceram e cresceram em pleno horror, no meio desse horrível drama de sangue e lodo, sentindo dentro do ouvido e da alma, numa arrastada e contínua melopeia, o longo hermê da raça martir, orquestração satânica de todos os soluços, de todas as impressões, de todos os lamentos que a tortura e a injustiças podem arrancar a gargantas humanas. Beleza, publicado em 1902, o texto de Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil como que nós temos aqui no texto essas mazelas da escravidão sendo enfatizadas. É isso que a questão quer. Como que ele enfatiza as mazelas da escravidão? Atenção, enunciado. Essa questão é chata por conta do enunciado. Como que o Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no texto? Letra A. Ao descrever de modo impessoal as consequências da exploração racial sobre as gerações futuras. Atenção, as consequências não são sobre a geração futuras aqui. Pelo menos eles não vai trazer as consequências para os meninos que jogam peteca em si. Além disso, não é impessoal, porque o texto é carregado aqui de adjetivações, né, de descrição mesmo do terror, de como que foi cruel este período. Então ele se posiciona contrário a essa escravidão, a esse passado. Letra B. Contrapor a infância privilegiada das crianças da época à infância violentada das crianças escravizadas. Bom, esses meninos que andam jogando peteca não virão nunca um escravo. Nós temos aqui que realmente a situação, o contexto dos meninos jogando peteca e o contexto dos escravizados são contextos diferentes. Mais do que uma questão aqui de época, uma questão aqui também de papel social, né? Esses meninos, assim, são privilegiados, eles não vão nem saber o que é trabalho escravo. Eles não vão, nunca nem viu isso, porque hoje em dia falar sobre isso é uma coisa absurda, né? Hoje em dia nós não temos, graças a Deus, mais esse trabalho aqui de uma maneira banalizada. Então, nós temos aqui que realmente há uma contraposição entre a realidade social das crianças de hoje e a realidade social dos escravizados. Porém, quando ele está descrevendo a mazela da escravidão, atenção enunciado, ele não está contrapondo as infâncias. Ele não está contrapondo aqui como que vive-se hoje uma criança e como se vivia antes uma criança que era escrava. E não tem essa comparação ao longo do texto, ok? Letra C. Antecipar o futuro apagamento, das marcas da escravidão no contexto social. Galera, a partir do momento que ele vai descrevendo aqui a escravidão no Brasil, ele vai mostrando o que os meninos que estão jogando peteca não sabem. O que eles não vão saber. Então significa que vai haver aqui um processo de apagamento futuro. O que esses meninos não vão saber? Eles não vão saber sobre aqueles que nasceram em pleno horror, sobre o sangue e o lodo. Eles não vão saber sobre soluços, as impressões, os lamentos, as torturas que arrancaram gargantas humanas. Tanto não vão saber que assim, a gente vai até haver ali, né? Vão haver ali museus e tal, em que vai se contar essa história. Vai ser se contada essa história porque os meninos de hoje não sabem. Se a gente tem museu para isso, é justamente para noticiar, é justamente para trazer conhecimento, né? Para escancarar essa realidade que muita gente não conhece. Então, ao descrever a escravidão, ele fica o tempo todo falando: os meninos não vão saber isso, não vão saber isso, não vão saber aquilo, não vão saber aquilo outro, não vão saber aquilo outro. Entende? E aí vai ter o papel aí dos museus para trazer à tona essa situação, porque as pessoas não sabem. Deu para entender isso? Então vai haver aqui um apagamento, e graças a Deus que nós temos aqui os museus, por exemplo, para manter, pelo menos um pouco, vivo essa história, né? Pra gente relembrar este passado
triste. Então nós temos aqui que realmente, ao descrever, ele vai demonstrando que as pessoas não vão saber, o que as pessoas não vão ter ali como noção inicial. Elas vão ter depois noção quando elas visitarem os museus, por exemplo. Letra D. Criticar a atenuação da violência contra os povos escravizados nas memórias retratadas pelos museus. Ele não está atenuando a violência. Cuidado, atenuar é diminuir, demonstrar de uma maneira sutil, mas ele não está fazendo isso. Pelo contrário, eu acho que quando ele está descrevendo, ele está descrevendo horror. E ele não vai falar que os museus vão atenuar. Então, cuidado, também não tem essa crítica. Letra E. Imaginar a reação de indiferença de seus contemporâneos com os escravizados libertos. Bom, essa indiferença dos contemporâneos nós não temos aqui, principalmente com os escravizados libertos. A gente pode até haver uma indiferença, porque você pensa assim, cara, os meninos como hoje nunca nem viram uns escravos. Eles nem sabem que existiu escravidão, vão saber quando forem em museus. Mas então quer dizer que eles são indiferentes? Só que eles não são indiferentes aos escravizados libertos. Eles são indiferentes talvez à história. Eles não têm conhecimento da história do país no geral, então cuidado, tá? Além de que também, né, mesmo se for da história no geral, a gente percebe que, na verdade, a letra C é a mais adequada, porque ela vai falar sobre justamente esse apagamento, deu pra entender isso? Então é isso. Questãozinha chata, galera, uma questão aí de nível médio pra difícil, tá? A gente tá classificando ela aqui como médio, mas quem achou difícil, não tem problema, realmente é uma questão mais complicadinha. Alguns alunos acharam mediana porque o texto evidencia bem essa situação e o comando é muito claro. Mas quem não domina essa estratégia de distratores vai achar complicada. Quem não percebeu esse distrator de inadequação ao comando vai achar complicada a questão mesmo, ok? Nós temos aqui duas alternativas que pegam muito, que é a letra B e a letra C. Inclusive, nossos professores, mesmo na época em que saiu aqui o Enem 2023, né, resolvendo eles, a gente percebeu algumas divergências entre escolas, professor que marcou B, professor que marcou C, e tá tudo bem, né, acontece de fato, a questão ela tem um grau de dificuldade interpretativa de adequação ao comando junto aqui ao enunciado. Tranquilo? Uma questão de médio para difícil, então. Comenta aqui embaixo se você agora finalmente entender essa questão. Beijos e até mais!